Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. Hoje eu tô aqui com uma convidada que chegou na Rara em 2023 com um único propósito: transformar sonhos em realidade. Eu tô aqui com a nossa analista de implantação de franquia, Daniela Keller. Obrigada, Ana. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Estou muito feliz de conseguir compartilhar um pouquinho da minha trajetória com a Rara. Eu que tô muito feliz de você estar Obrigada. aqui. E para começar, eu já queria saber, né? Tá aqui para mim que você, como é que foi esse seu retorno para Pouso Alegre em 2022? Foi bem marcante. Na verdade, eu saí de uma separação com uma filha de 2 anos e retornei para Pouso Alegre, meio que, né, sem No saber, susto. no susto, exatamente. E como a minha mãe, né, a família da minha mãe é daqui, e eu com uma criança, eu falei: acho que a coisa mais sensata a fazer no momento é estar junto ali de quem, né, nos apoia. Com E certeza. aí eu resolvi voltar, meio que sem saber ainda como que iria ser esse recomeço, né, como que seria essa nova jornada, com uma criança, Tudo muito novo, tudo assustada. exatamente, tudo, assim, muito sendo novidade e também voltando ao mercado de trabalho, né. Eu morava no interior de São Paulo, eu já fui empreendedora, eu tinha uma loja de presentes lá, Ai, que e aí legal. nesse retorno eu não sabia, eu estava meio perdida mesmo, eu acho que seria a palavra, Que a se gente eu sempre fica assim, né, quando acontece algo assim inesperado, num certo sentido, e novo, né? Porque exato. a gente tá acostumado com uma rotina, com o que a gente faz, com as pessoas que estão à nossa volta, né? Exatamente. E aí eu Então, estava nessa, né, como será, tudo novidade, como que será a Daniela, se ela será empreendedora novamente, se como que ela vai retornar para o mercado de trabalho sendo mãe, numa outra, né, numa outra visão hoje. Então foi desafiador, eu chamaria de desafiador com aí, certeza. né. Então, com toda essa mudança e tudo mais, e como que então, surgiu essa sua conexão com a Rara? Porque você mesma falou que você não sabia se você ia empreender, como que seria, uma recém-mãe, vamos assim dizer, né, no Exato. mercado de trabalho e tudo mais, várias dúvidas. Como que a Rara chegou até a tua vida? Então, foi numa conversa, porque eu já conhecia, né, a Natália e o Jonatas, e numa conversa sobre a expansão da Rara, sobre propósitos, sobre vida e sobre tudo, e toda essa conexão que a Rara tem, né. Uhum. E aí surgiu, o talvez dê certo, vamos tentar? Vamos fazer, um teste mesmo, né. E esse foi acho que o primeiro desafio meu aqui. Por que que Entendi. eu digo desafio? Porque a gente estaria envolvendo o profissional com o pessoal. E Verdade. poderia dar super certo, mas Ou também muito errado, não né. poderia dar certo, né. E como que a gente teria maturidade para fazer essa separação e tá tudo certo se não desse, e foi uma experiência, né, para um lado, para o outro, e a gente tentou, deu super certo, tem dado super certo, e foi o primeiro desafio que eu enfrentei aí nessa jornada com a Rara, vamos dizer. Nossa, que incrível isso, né, porque eu acho que isso que você trouxe também é muito válido, né, porque a gente sempre vai ter medo de envolver pessoas que a gente já Sim, conhece no meio de trabalho, porque, né, a gente ouvia muito dos nossos pais, né, que nem exatamente. sociedade comigo não dá certo, trabalhar comigo não dá Uhum, certo, aí a gente fica com aquele medo, né, falando: "Meu Deus, e se estragar a amizade?". E no fim vocês exatamente. conseguiram levar isso tão bem que você tá aí até hoje, né. Estamos aqui juntos, né, nessa jornada ótima, linda, que eu tenho muito prazer, muito orgulho de falar, assim. Gosto muito de falar do meu papel hoje, né, que eu acho muito importante dentro Com dessa trajetória certeza. toda que a Rara está E seguindo. quando você já entrou na implementação de franquias ou foi um outro processo? Como que foi? Já entrei neste cargo, né, ocupado por uma pessoa que era muito querida, era não, ela é muito querida na rede. E quando eu fui apresentada, né, aos franqueados, foi num encontro de franqueados que a gente fez em fevereiro de 2023. E eu me lembro, assim, foi muito bonito, porque, eu ocupei o lugar que era da Maria, né. Sim. Não ocupei o lugar, eu estaria executando É, a Maria foi fazer um outro processo ali, uma transição. uma transição e você entrou ali Exatamente, naquele local. exatamente, Então, com ocuparia o certeza, eu cargo. imagino que seria ali pra você falar: "Meu Deus, já tem uma história aqui, né". Além disso, Exatamente. ainda tem isso, né.
E aí, quando foram apresentadas as pessoas, e quando a Maria foi chamada, né, para apresentar, e tudo aquela coisa de apresentações lá, e ela foi ovacionada, assim, por todo mundo. Então eu Você falou: me "Meu Deus, eu e fiz agora?" assim, exatamente, foi, nossa, olha só a responsabilidade grande que eu tô assumindo aqui. Isso foi, Caramba. minha segunda. Um segundo susto, vamos assim Não, dizer? é o que eu quero dizer, é o meu segundo desafio. Ah, o seu segundo desafio. Exatamente. Então esse foi o meu segundo desafio, que foi Uhum. ocupar um cargo de uma pessoa que era tão querida, que eu via que era tão benquista na rede toda, e Nossa, eu imagino que executar. você deve ter ficado super nervosa na hora, Muito né? nervosa, e eu não estava esperando essa apresentação, assim, né, tão rápida e tudo, mas foi muito bacana, porque eu Você vi assim: "Gente, ali. calma, calma, espera aí". E de repente todo mundo ali, né? Exatamente. Então eu vi ali a responsabilidade de que eu tinha que exercer, e ao mesmo tempo, quão grande isso poderia se tornar, né. Com certeza. Então a gente começaria ali, né, no Num novo processo. exatamente, e a gente crescer junto, né. Foi muito bonito, assim, foi muito gostoso de entender E isso. tá sendo muito bonito também, Tá porque sendo. você ocupou o lugar da Maria e tá sendo muito bem ocupado ali. Tá Até sendo hoje muito em dia já não bem. é mais, é seu. É, E você faz muito bem isso, todo mundo sempre fala muito bem. É, mas eu acho que aqui a equipe da Rara, graças a Deus, é uma ótima equipe também, tá. né? Nossa, a gente tem um feedback muito positivo de todas as áreas, na verdade, né. E no meu caso, eu tenho que ter parceria com muitas áreas, né. Com certeza. Eu acabo sendo esse elo aí entre o franqueado e as outras áreas da Rara, assim como fornecedores, né, parceiros, É etc. interessante você trazer isso, até porque eu acho que fica uma dúvida muito grande pra gente, assim, o que exatamente faz, qual é o processo da implementação de uma franquia, né? O que que precisa ser feito, quais são os passos, sabe? Porque quando a gente olha pelo nome, a gente imagina o que é, mas eu acredito que seja muito mais profundo do que a gente imagina. São os bastidores, na verdade, que ninguém comenta, né. Então, assim, a gente tem muitos desafios. Hoje a gente tem um projeto desenhado com um padrão que a gente tem que seguir na plataforma. Então, hoje a gente tem esse desenho, temos 16 etapas com mais ou menos 180 tarefas a serem cumpridas. Tudo isso? Sim, exatamente. E Menina! não, assim, não todas elas não são, executadas, no mesmo momento. Sim, Então, cada uma tem o seu momento, né. mas ainda assim é muita, né? São muitas tarefas, é uma responsabilidade muito grande, né, porque quando a gente vê a loja inaugurada é maravilhoso, é linda, enche os olhos de quem vê, de quem está ali, Sim. mas é um processo, construído com muito carinho, né. E eu acho que além do carinho, de toda essa conexão que a gente tem que ter com o propósito que a marca traz, é a gente fazer um bom relacionamento com todos os parceiros. Verdade. Isso é, para Crucial, mim, né? crucial, exatamente a palavra. Desde a entrada do franqueado, né, porque é uma coisa delicada, a gente está lidando com expectativas, com sonhos, e isso é muito bonito, Verdade. né. Participar disso enche meu coração, assim, de verdade. Mais do que só entregar uma loja, porque não é só mais uma loja, é o sonho de alguém, né. Nossa, que incrível. Às vezes a pessoa tá dedicando ali para a vida, né. Vai dedicar aquilo para a família, aquilo ali vai ser, além do sonho dela, vai ser para a família. Mostra também, porque a gente fala muito do empoderamento da mulher, de como a gente pode ser grande, né, realizando sonhos, e a gente pode estar onde a gente quiser. Porque antes eram cargos ocupados só por homens, e hoje quando a gente vê todo esse crescimento da Rara, e quando vê tantas mulheres à frente do processo, e tendo ali, né, as rédeas do teu negócio, fazendo a conexão com a marca, é muito bonito. Nossa, que lindo. Vendo você falar, dá pra ver o quanto você ama e o quanto é Gosto, humano o seu olhar pra todo esse processo. Isso gosto faz toda a muito. diferença, né? Eu agradeço novamente a oportunidade de falar, porque é muito gostoso mesmo, sabe. Então, estar de mãos dadas com o franqueado, nesse momento tão bonito da vida dele, né, fazendo com que as expectativas elas sejam alinhadas, junto com,
a ansiedade, né, então a gente tem que estar ali segurando a ansiedade, Nossa, eu nossa, imagino que a deles. ansiedade deles, principalmente, deve ser assim, né? Grande, muito grande. E aí, às vezes, a gente vê esse monte de tarefa, né? Porque são 2 ansiedades, né, aquela do tipo assim: "Quero logo, porque Uhum, eu acho que vai ser incrível, maravilhoso", e a outra, tipo assim: eu tô um pouco assustado com esse tanto de processo, será que eu vou dar conta? Será que vai exatamente. ter gente pra me ajudar nesse processo todo? Uhum, Como é que vai ser tudo isso?". Então, e são 2 vertentes completamente diferentes, né, uma é exatamente. êxtase e a outra é totalmente preocupação, né. E esse é o meu papel crucial de estar de mãos dadas, se segurar, dar o apoio, né? E dizer: olha, você não está sozinha. Nossa, Estou incrível. aqui como um elo entre você, os nossos fornecedores, o processo, para que a gente garanta que a implantação seja bem feita no momento, no prazo que a gente tem, né? Com o bom relacionamento que a gente tem, se for em shopping, a gente com o pessoal de operações e tantas outras pessoas que nos ajudam, com os nossos fornecedores, né? Com as pessoas que estão entrando com a gente, que são importantíssimas, que são as consultoras, gerentes e tudo mais. É uma união de coisas assim que são alinhadas, né, dentro do processo da implantação, que Sim, precisam caminhar juntos alinhadas, ali. exatamente, para que a gente consiga fazer a implantação no tempo que a gente precisa, da maneira que precisa ser feita e linda, como vocês veem nas redes e tudo mais, Sim, e é lindo principalmente, mesmo quando a gente vê. E exatamente. eu acho que quando a gente vê ali a inauguração, quando a gente vê aquilo acontecendo, nunca imagina. Bom, nunca imagina, acho que é forte. A gente pode até imaginar, mas eu acho que não, a gente não sabe a dimensão, quanto isso realmente é grande e o quanto é um processo pensado com carinho e amor, né? E Sim, eu acho que o fato de você estar aqui trazendo tudo isso hoje, eu acho que mostra, porque é o que eu sempre falo, mais do que falar, as pessoas precisam sentir sim. isso, sabe? Porque falar todo mundo fala, mas como é que você consegue transmitir toda essa confiança? Porque você realmente ama, porque você olha com um olhar realmente humano, de preocupação, com carinho, de querer estar ali e fazer a pessoa conquistar o sonho dela, que nem você falou, muitas vezes aquilo vai dar sentido para aquela família, é o que vai levar aquela mulher a se sentir mais autossuficiente de novo. Então, Exatamente. assim, ver você falando isso é muito incrível, porque dá para ver que é a pessoa certa para estar fazendo isso. Porque muito mais do que só querer vender, você tá atrás de algo muito maior, que você tem um propósito muito forte dentro de você. Isso é muito bonito. Aí eu gosto muito do que eu faço. Acho que as pessoas que estão à minha volta, elas veem isso. Os nossos parceiros, a gente tem um feedback, a gente tem um relacionamento muito bom. E eu volto a dizer que é muito importante esse relacionamento, né, com todos eles, porque são muitas pessoas envolvidas, né? A gente está falando do franqueado, obviamente, né, que é a pessoa que vai estar à frente do negócio, que é Eu queria até importante. entender também, assim, os processos, assim. Eu entendi a visão geral, mas o processo geralmente é qual, assim, sabe? De implementação, assim. Claro que nem você falou, são 180, você não vai conseguir falar tudo. Mas no geral, assim, ou os pontos mais importantes, que eu acho que seria até interessante para quem tem interesse entender e já tá ali, não, então entendi, ele já tem muita coisa ali já ajustada e pronta para quando se eu tiver realmente pronto ali para isso, eles estão ali para me ajudar, sabe? Acho que é interessante até a gente entender melhor isso. Bom, vamos lá. Então, quando a franquia ela é negociada, né, é aí que entra o meu papel. O papel da Daniela analista e ajudante, vamos dizer assim, né. Eu sou o primeiro contato que o franqueado tem quando ele realmente entra para a rede, né. Hum, Então a franquia é negociada e eu começo ali com, vamos dizer que seria a parte mais burocrática de validação de algumas questões, né, contratuais e tudo mais. E aí a gente faz a primeira reunião com ele, então alinha expectativas, né? Como eu comentei, a gente ajusta a ansiedade, tudo. Eu apresento para ele tudo, todo o nosso processo, né? legal, isso é muito importante, né? Exatamente. Então a Que eu acho gente que isso ajuda até na questão da visão depois do parceiro ali, em como que vai ser todo aquele processo. Deixar tudo claro, ajuda nessa exatamente. ansiedade e faz com que ele entenda melhor como que é o cada passo, Para né? ele entender que além de
tantas tarefas que a gente vai precisar executar, que eu gosto de chamar de tarefas, porque realmente são, né? Uhum. A gente tem um tempo para cada uma ser executada. É um processo bem pensado, bem trabalhado, bem elaborado, que funciona, E já é passado até uma média ali de quanto tempo com daquilo. certeza. Nossa, que Uhum. incrível. É claro que no meio disso aí surgem algumas coisas, né, É, que a por isso que a gente gente fala uma tá média é ali, uma né? Uma média, previsibilidade, exatamente. mais ou menos, né? Existem alguns percalços no meio do caminho que a gente tem que contornar, com certeza, que pode atrasar um pouquinho, sim, mas acontece, a gente dá Uhum. certo, a gente tá mexendo com obra, né, a gente tá dependendo, a gente tá fazendo, implantação em shopping, e aí, Aí tem um os outro processos processo, isso, os é. processos de shopping são diferentes de implantação de rua, de loja de rua, né, que a gente Uhum. chama. Então, cada uma tem a sua particularidade, nenhuma vai ser, igual a outra, todas são diferentes. Com cada uma a gente aprende uma coisa diferente, com cada uma a gente está evoluindo, sabe. Então a gente tem esse desenho, né, já formado, e eu explico que cada etapa tem o seu momento de acontecer. E alinha mesmo a expectativa deles, né, porque quando eles olham a plataforma com tanta coisa para a Eu gente acho que eles devem executar, tomar um susto, né? eles tomam e realmente são muitas, execuções, São né, muitos processos, são né? muitos processos para serem executados, mas tem um planejamento, e eu tô ali. Mas são processos seguros, né? São seguros e eu tenho que mostrar a confiança, né, Com de que certeza. eles podem contar comigo, eles não estão sozinhos, né, Perfeito. eu vou auxiliá-los em todo momento, todo o processo, essa ponte entre o processo físico a execução Final, mesmo, né? final, exatamente. Então é demonstrar isso mesmo, essa confiança de que eles não estão sozinhos, que podem contar com a gente, o apoio eles vão ter o tempo inteiro. E o que mais te encanta nisso, né? Porque eu vejo você falando com muito amor de todo esse processo. O que você acha que mais te toca, que mais te encanta em todo esse processo, esse contato com as pessoas, o processo de implantação num geral? O que você acha que mais te toca, assim, em tudo isso? Eu acho que o brilho no olhar de cada um, Ai, que fofo. sabe. É muito bonito, eu até me emociono um pouco de falar, porque com cada um a gente aprende uma coisa. E a gente leva isso para a vida mesmo, sabe. Então, ver a pessoa realizando um sonho é muito bonito, e mais bonito do que vê-la realizando é fazer parte disso. Então, a gente já sabe que você ama fazer esse processo e que você vê ele com muito amor, carinho e humanidade. Mas, assim, o que você acha que nesses seus momentos todos ali, desde 2023, fazendo esse processo, teve algum momento assim que te marcou? Seja ele positivo no sentido de algum é cliente que fala? Franqueado. Franqueado. Algum franqueado que te marcou por ter sido muito lindo a história, ou algum momento em que você viu tudo dando errado e você conseguiu dar a volta por cima e falar: Meu Deus, eu achei que ia dar tudo errado e no fim deu tudo certo. Teve algum momento assim que você se lembre? Ai, tem alguns, né, como eu te disse, cada um tem a sua particularidade, nenhum processo é igual ao outro, as pessoas são diferentes, apesar da gente ter um desenho muito certinho já, né, de que funciona, cada um tem o seu diferencial. Uhum. Mas tem quando você se envolve com a história da pessoa, né, e quando você ouve ali o porquê dela ter escolhido a Rara, da conexão da vida dela com a Rara, Ai, isso faz uma diferença muito grande em todo o processo. faz Porque, sentido. quando você vê que a pessoa abraça mesmo o propósito que a gente tem hoje, é muito bonito e tudo flui muito mais fácil, né. Faz muito sentido isso. E, inclusive, o teu cargo ali, eu acho que ele exige tem um peso e uma responsabilidade muito grande, porque muito além das pessoas dentro da empresa confiarem em você, tem também pessoas novas, né, que são os novos franqueados, que também precisam confiar em você. Como é que é isso pra você, assim? Como que é esse sentimento de todo esse processo de conhecer uma pessoa nova e essa pessoa ela precisa confiar em você, porque você é a pessoa base ali, né? Como você falou, você é basicamente o primeiro processo ali. Então, como que é isso pra você e como que você lida com tudo isso no dia a dia? Como é o primeiro contato do franqueado, né, assim, eu preciso estar muito convicta do que eu falo, né, Com porque esse certeza. primeiro contato, ele precisa ser um contato forte, mas suave.
Ao mesmo Faz muito tempo sentido. exatamente, Você precisa porque passar confiança, mas ao mesmo tempo também não pode chegar não, com não, tudo, ao porque senão até contrário. assusta, né? Ao contrário, como eu disse, são muitas expectativas, ansiedade. Então, eu tenho que passar a calma, a tranquilidade e diminuindo tudo isso, né? Porque ele vai ter uma pessoa que vai estar acompanhando ele em todo o processo, né? E E geralmente você lida com mais de um franqueado, assim, num momento, ou não? É um meio que. Já aconteceu, por exemplo, sei lá, de no mesmo mês abrir um franqueado num local e outro franqueado em outro. sim, Como que é isso, assim? Eu acho que eu sim. ia endoidar. É o estudo, né? E a gente alinhar mesmo, porque nem sempre estão no mesmo momento. Hum. Então, isso dificulta um pouco até, né? Sim. Porque você tá falando com uma pessoa do Nordeste, você tá falando com outra pessoa do Sudeste, vamos dizer assim. Nossa, sim, é completamente diferente ali, né? Tanto Exatamente. o processo quanto a pessoa, a forma de pensar, como que foi, enfim, criado ali, que tem toda uma cultura É, também. exatamente. E é o foco no que você está fazendo e executar da melhor forma. Porque está desenhado o processo, você precisa seguir e com a particularidade de cada um, né? Porque não muda a sua forma minha forma de trabalhar, no caso, né? Ela tem que ter um bom relacionamento, sendo norte, nordeste, funciona da mesma forma. O processo é igual para todos. O que vai mudar é o jeitinho de cada um, né? Aham. Mas o jeitinho nosso de trabalhar aqui ele é igual. É igualzinho. E dá certo no Dá fim, né? certo, dá, tem Nossa, eu dado. acho que eu ia ficar doidinha, porque eu ia pensar assim. Eu falava, gente, eu acho que eu não ia dar conta. Porque às vezes tá dando. Imagina, no mesmo mês vai abrir duas. Uma num canto, outra no outro. Aí. Eu não sei se vai lembrar que o problema que deu se era de uma ou se era da outra. Com quem que eu tinha que resolver aquele negócio. Eu acho que eu ia misturar tudo. Você tem que ser muito organizada, viu? Tem. O processo é desenhado, funciona, então é a gente seguir mesmo, né, seguir com foco, com carinho, com cuidado, que é isso que a gente sabe que dá E certo. uma dica importante que eu acho, assim, qual que você acha que seria o maior erro, por exemplo, que alguém poderia cometer? Um franqueado poderia cometer? Talvez por ter outras, experiências, achar que já sabe do processo. Nossa, incrível, né? Porque cada processo é de um jeito, né? Exatamente. Então a gente tem um processo desenhado e que funcione. E mesmo que você tenha outras experiências em outros setores, mesmo que não seja em franquia, mas em outro tipo de departamento, é importante você aprender aqui, Sim. né? É Porque como importante você você. mesmo disse que da mesma forma que você tem muito a aprender com aquela pessoa, ela também precisa entender que ela também tem o que aprender aqui dentro. Porque Exato. cada processo é um processo, cada Hum, implantação é uma implantação, cada sim. pessoa é uma pessoa, né? E a gente tem uma universidade com muita informação, muitos cursos, te capacita muito bem, né? Temos muitas áreas que estão abertas a ensinar, né? Então, precisa mesmo ter esse engajamento do franqueado. Primeira pessoa a engajar no negócio tem que ser ele, porque ele vai ser o espelho dos funcionários, Sim. né? Dos colaboradores. Então, em quem eles vão, a Confiar, né? referência? A referência precisa ser ele, então ele precisa aprender do negócio, precisa estar inteirado, precisa querer estar junto. E quando a gente vê isso tudo junto, é muito bonito. O negócio flui, a implantação flui, tenho certeza de que além da implantação só, que precisa ser bem sucedida, ela vai deslanchar com o negócio dela mesmo, né? Incrível, Tem tudo para perfeito. dar certo. Tudo pra dar certo. Exato. E antes de finalizar, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, qual que é o seu maior sonho daqui pra frente com as implantações? A gente está num processo de expansão da Rara muito grande, né? E o que eu quero ver é que o meu setor cresça tanto quanto a Rara. Ai, que E que daqui incrível. a pouco a gente tenha mais pessoas implantando lojas e que eu consiga capacitá-las para fazer o que eu executo hoje até melhor do que eu faço. É isso. Incrível, amei. E pra finalizar, o que é rara pra você em uma palavra? Resiliência. Amei. Acho que confiança, coragem, tem várias outras, na Várias verdade, palavras. não consigo resumir em uma não, porque foi está sendo uma trajetória muito bonita, de reencontro, de recomeço, de profissional, pessoal, de pessoas, né, e de um resgate muito grande, meu como, mulher, além de mãe,
uma profissional também e que conseguiu acreditar de novo que estar no mercado de trabalho vale a pena, né? Abraçar o sonho de alguém vale a pena e estar junto nesse processo é muito gratificante para mim. Ai, que lindo, Dani. Eu amei o nosso papo de hoje. Obrigada. Foi um papo um pouco mais breve, né? Mas eu aprendi muito. E é muito bonito ver o quanto você faz isso com muito amor e humanidade. Sério, é muito bonito mesmo, porque a gente vê. Muitas pessoas acabam se robotizando, acabam entrando numa rotina e desacreditando naquilo, e você colocou um propósito muito grande pra você na sua vida, e dá pra ver que você faz ele com muito amor, de verdade. É muito bonito de ver. Eu amei conversar com você. Obrigada. E eu espero que a gente possa conversar de novo para conhecer ainda mais da sua história e dessa história de implementação que só tá crescendo aqui dentro da Isso Rara. mesmo, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de mostrar um pouquinho dos bastidores, como eu falei. É importante, né, as pessoas entenderem um pouquinho de cada processo e saber que elas não estão sozinhas. Empreender é um ato de coragem. Eu acho que a gente tem tudo para sermos muito grandes, donas dos nossos sonhos. E eu estou aqui para ajudar e eu estou esperando você Amei! para ser empreendedora e, junto contigo, abrir a sua loja, implantar a sua loja e fazer dela um sucesso. Nossa, foi incrível, Dani. Muito obrigada, viu, por Obrigada. hoje. E para você que assistiu até aqui, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E também para você que tem interesse de ser franqueado Rara, é só você clicar no link que está aqui embaixo, que vai te direcionar para o nosso site. E lá você vai ter todas as informações necessárias. E não se esqueça, seja Rara!